Botamos na parede, Calvito. É dia de interrogatório. Pensando o quê? É dia de botar alguém convidado na parede, isso mesmo, né? Um convidado mais do que especial nesse novo momento aí do HDJ Futebol Clube. Vocês acham que a interrogatório da Polícia Federal é tranquilo? Espere até ver as nossas perguntas. Pensando o quê? Ó, para começar, a gente já vai botar um amigo, porque se a gente já vai testar o nível das perguntas, que aí não tem o risco da gente perder a amizade, né, Camilo? Exato. Pelo menos amigo tem que ser uma gente boa. Se a gente tomar hate, pelo menos é de um amigo. Exato. Chegando aqui o Gabriel Fábio, nosso Cap 12, e a gente já te avisou, se não for para perder a amizade, a gente já nem faz entrevista, entendeu? A gente gosta de fazer umas perguntas um pouquinho mais carinhosas para os nossos entrevistados. Mas seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado pelo convite. Realmente eu tô com medo aí de vocês me colocarem na parede. Eu até falei nos bastidores, cuidado aí com o que vocês vão falar. Só não fale que eu torço pro Coxa, porque isso vai ser uma baita de uma fake news. Mas brincadeiras à parte, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. É uma honra. Vocês sempre me apoiam, sempre que possível, lá no meu canal. Vocês são grandes parceiros, não só na vida de criação de conteúdo, mas na vida pessoal. Então, também estou aqui apoiando vocês como eu posso. E a primeira pergunta que a gente já tem que fazer associado como ao amigo... Coxa. Já a primeira pergunta, como é você fazer parte da indicação de Renan Peixoto para a Bola de Ouro? Renan Peixoto, Thomas Coelho e como é que é? O Agostinho Canóbio é a disputa do Ballon d'Or desse ano. E eu sei que você é um dos grandes entusiastas desse trio. O Renan Peixoto eu ainda não formei uma opinião, mas o Canóbio e o Coelho, sim, eu era bem defensor. Qual que é a sua opinião estética sobre o Canóbio? Olha, ele é um homem muito formoso, muito bonito, um cara apresentável. Eu acho ele é um cara muito bonito. Tanto jogando futebol como a aparência. Para mim, ele é uma versão Shopee de Rafael Moura. Falei todo. Que o He-Man versão uruguaia. É mais style. Normalmente a galera compara ele com o Forlan do Uruguai. Verdade. Também são trigêmeos. Tudo da mesma família. Mas, Fabrito, só uma curiosidade, galera. A gente chamou ele para essa entrevista e não é a primeira vez que a gente resenha ou faz entrevistas, porque eu conheço este cidadão desde a época do Papo de Futebol PA, pré-Cap 12. Então, já lá com a primeira pergunta. Primeiro, cara, de onde surgiu a ideia de fazer um conteúdo de futebol paranaense, exclusivamente, e como foi essa migração de você sair de um conteúdo essencialmente paranaense para falar, sou atleticano e puntelasta? Cara, essa história é uma história curiosa. Bom, quando eu tive a ideia de fazer um conteúdo que falasse do futebol paranaense, é porque eu gosto mesmo de futebol, né? Gosto bastante de futebol. Se me deixarem, eu fico horas e horas acompanhando, assistindo, vendo tudo possível sobre futebol. E aí eu pensei, por que não criar uma página que ela fale dos times paranaenses? Fale dos 3 da capital, que hoje, na verdade, são 2, bem dizer, porque tem um aí que tá esquecido, joga 2, 3 vezes no mês. Quer dizer, o Curitiba, né? Não, eu tava falando do Paraná Clube, na verdade. Eles jogam 2, 3 vezes por ano aí, e depois já são esquecidos. Inclusive, eu acho que a mística aí do centenário do Atlético deu errado depois que eles jogaram lá na arena, lá emprestado no passado. Foi a partir daí que começou a zica. A galera fala que foi depois da troca de nome do estádio, mas eu acho que foi depois do jogo do Paraná lá na arena no passado. Foi a partir daí que começou. O Paraná tem que jogar na arena de novo para bater mais uma vez o recorde de público, né, Fábio?
Não, e detalhe, hoje a gente tá gravando no dia 2 de setembro. A gente só pode lembrar do Paraná daqui a 2 meses, né? Que é dia de finados. Então, a gente tem que esperar 2 meses. Então, não sei por que estamos lembrando do Paraná em setembro. É novembro, gente, Não, é dia de o finados. Paraná vai jogar só em maio, quando começa a segundona do Paranaense. Falta quase um ano. Vai demorar 5 meses. O finado vai demorar 5 meses para ressuscitar ainda. É mais ou menos isso. Então, mas voltando ali à linha de raciocínio, eu criei pensando em falar dos 3 da capital e falar um pouco dos times do interior, ou dos principais times, digamos assim. Daí eu queria abordar Cascavel, Operário, Rio Branco, enfim, esses times assim mais tradicionais, o Maringá, Londrina, todos que eu pudesse de alguma maneira abordar. A minha ideia inicialmente era fazer um blog, que eu gosto bastante de escrever. A minha ideia não era nem fazer o canal no YouTube, era focar no blog e no Instagram. Só que o que acontecia? Eu gosto de fazer as coisas sozinho. Eu gosto de trabalhar mais individualmente. Sou tipo o Batman, eu não gosto de gente trabalhando comigo. Eu sou um trabalhador individual. Tanto que só para as thumbs do meu canal atual, assim, que eu peço para ajuda para o meu irmão e tal, umas outras coisas assim mais básicas. Mas eu gosto de fazer tudo sozinho. Só que eu via que esse trabalho de de falar de vários times, ele não estava rendendo. Eu não estava conseguindo desempenhar bem. Eu não conseguia falar dos times grandes da maneira como eu queria e nem trazer a atenção aos times do interior, os times das outras cidades também como eu queria. Então eu não fazia nenhuma coisa nem outra. E na época que eu trabalhava no Jornal do Vidro, vou até deixar os créditos, porque aquilo não foi uma parte importante aí, o meu ex-chefe, ele falava bastante dessa coisa de jornalismo segmentado, da tendência de criação segmentada de conteúdo. E eu inclusive, trabalhava num jornal que era segmentado, que falava de vidro e alumínio. E ele foi implementando essa ideia na minha cabeça. E ela ficou lá na minha cabeça em algum lugar. Mas eu pensei, bom, vou continuar tentando aí falar da maneira que eu consiga, de como eu consegui, o que eu consegui sustentar, digamos assim, dessa criação de conteúdo. Mas eu não estava feliz com essa criação de conteúdo. Isso foi no final de 2022. Aí em 2023, aliás, no final de 2022, eu fiz um CNPJ, eu fiz um MEI. E o MEI, mesmo que você ainda não seja formado em jornalismo, você consegue ter acesso como imprensa em alguns jogos. Normalmente o Paranaense libera, alguns de base às vezes dá certo, o feminino também libera com mais facilidade, mas os outros campeonatos aí precisa ter um CNPJ mais jornalístico, um pouquinho mais caro aí para a maioria da galera que é o cidadão mais comum aí, que não tem tanta grana, digamos assim. Aí, com esse MEI, eu comecei a me credenciar nos jogos do Coxa e do Atlético. Só que como eu falava ainda de mais de um time, eu não fazia as imagens, digamos assim, eu não ia na arquibancada. Nos jogos que eu ia na arquibancada do Atlético, aí eu só fazia o conteúdo lá fora do estádio. E um dia que eu fui cobrir um jogo do Coxa, ainda um colega meu foi junto, um colega meu chamado Gustavo, ele também se credenciou, que ele, sei lá por que ele quis se credenciar, que ele não, assim, ele não gostava tanto de futebol, mas ele agora tem começado a gostar e torce pro Atlético. E sei lá, ele fez um comentário, eu acho, meio que zoando os caras, e tipo, um torcedor deles ouviu. E ele meio que deu uma acelerada lá no meu amigo e tal. A gente até saiu uns minutos antes. E eu já não estava muito à vontade mesmo com o conteúdo da página. Aí eu pensei, já não estou muito à vontade com o conteúdo da página. Tomamos um acelero lá nas arquibancadas. Eu não consigo me credenciar para ir na cabine nos jogos do Coxa. Daí eu tinha que ficar no meio da torcida por conta justamente do MEI, que é diferente do CNPJ jornalístico aí, tradicional. E tinha aquela ideia do jornalismo segmentado na minha mente, implantada
pelo meu ex-chefe lá da época do Jornal do Vidro. E nisso, eu já conheci o canal do Três Pontos, eu acompanhava o Thiago lá do Três Pontos desde 2020, 2021, não sei exatamente ali quando que ele criou o canal, e eu via ele, a Tretes eu ainda não tinha conhecimento, e outros canais, e conhecia algumas páginas do Instagram, o Irônicos da Baixada, eu acompanhava bastante, o Cap Mil Grau, enfim. E a partir dessa questão de eu começar a ver que realmente existia mesmo uma tendência da segmentação do conteúdo, tanto no jornalismo, que é o curso que eu faço na faculdade, como também na criação de conteúdo, aí eu fiz essa mudança de chave. Mas primeiro, ainda era papo de futebol PA. Eu fico um tempo ainda como papo de futebol PA, mas daí eu passei a cobrir só os jogos do Atlético. Os que eu conseguia de imprensa, eu ia de imprensa, os que eu não conseguia, eu ia na arquibancada. Aí eu comecei a fazer os vlogs, enfim. E aí em julho de 2023 eu fiz a mudança oficial de nome de Papo de Futebol PA para Cap 12, com uma entrevista gravada com o Cocito. Eu ainda pedi eu não consegui entrevistar ele propriamente, mas eu mandei o roteiro para ele, daí eu pedi para ele me enviar os vídeos com cada pergunta separada, daí depois eu editei no Filmora, enfim. E foi ainda perto daquele duelo contra o Flamengo na Copa do Brasil de 2023, que o teto retrátil ficou aberto na arena e choveu um monte lá dentro. Aí foi nessa época aí que realmente virou Cap 12 e estamos aí até hoje. Cara, bacana. Você faz entrevista também. Como que surgiu a ideia das entrevistas? Como que começou essa parte do canal? Cara, uma ótima pergunta, obrigado pela pergunta, ótima. Gostei bastante dessa pergunta. Então, a minha ideia era, a princípio, fazer as entrevistas gravadas. Era tanto que as primeiras edições das entrevistas, elas foram gravadas. Eu acompanhava bastante o Flow Esporte Clube e comecei a acompanhar o Futeboteco, que são 2 podcasts aí. E foi a partir da minha experiência, principalmente vendo o Flow Esporte Clube e também conversando um pouco com aquele meu chefe lá do Jornal do Vidro. Ele me deu algumas boas ideias, assim, inclusive a gente até queria criar uma página junto. Enfim, ela até existe, mas a gente não cria mais junto lá no começo. Até tem, inclusive, umas publicações minhas em conjunto com ele, enfim. E a partir tanto dessas conversas como dos conteúdos que eu consumia, Flow Esporte Clube, Futeboteco, aí fui conhecendo outros podcasts de entrevista. Aí mais recentemente conheci o Charlie Podcast no final de 2023. E esses foram assim os principais, eu diria, que me inspiraram. A própria Tretes, aí se tratando de Atlético, eles também têm uma série de entrevistas. E aí eu pensei, bom, por que não fazer isso no meu canal? Aí eu não tenho a estrutura de estúdio, microfones, uma coisa assim mais profissional, né? Não tem patrocínio. Inclusive, quem quiser patrocinar isso, algum dono de empresa estiver vendo essa entrevista e quiser patrocinar tanto aqui o HDJ e também o Cap 12, enfim, estamos abertos aí a parcerias aí para os patrocínios aí, para a gente poder Ajuda, continuar. Oi? O ajuda a Atlético ainda não gente. tem nada, mas a gente aceita uma SAF. Mas Fazer assim, uma SAF. Ok, ó, perguntar pro cara lá da Marquespan se ele não topa fazer uma SAF no HDJ, né, já que ele já tá investindo no Grêmio. Tem Why que not? investir nos produtores de conteúdo parceiros aí, gremistas e atleticanos. Tem que ajudar. Exato. E até nesse contexto de entrevistas, se você tivesse que separar 3 entrevistas que você considera ou as mais marcantes, ou as melhores, ou aquelas que te surpreenderam positivamente, que tipo, você não esperava muito e entregou bastante, qual que seria seu top 3 aí de entrevistas olhando? Pode ser tanto da época do papo de futebol quanto ali do Cap 12. cara, não, as entrevistas elas começaram já na fase de Cap 12 mesmo, tanto que a primeira foi essa com o Cocito, que foi com os conteúdos ali pré-gravados, digamos assim, né?
mas já era Cap12. Cara, top 3 é difícil, porque eu já. Ontem, inclusive, eu fiz a 19ª edição, contando tanto as gravadas como as ao vivo. E, putz, cara, é que são vários convidados interessantes. Normalmente eu sou o que faz esse tipo de pergunta e deixa a pessoa numa saia justa aí de ter que escolher A top gente falou 3. que ia te colocar na parede. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tá A certo, gente avisou. tá certo, pior que gostei, boa pergunta. Cara, uma das que eu coloco foi a de ontem mesmo, porque foi um convidado que é um convidado que marcou a minha geração, que foi o Moura Júnior, na Rádio Moura Júnior, marcou a nossa geração, principalmente a minha e do Pedro, né, que somos mais assíduos aí acompanhando a Transamérica. O Kelvin acho que até talvez conheça, mas não sei se acompanhou tanto assim, mas o Pedro mesmo é um dos ídolos dele, o Moura, no caso, é um dos ídolos do Pedro e tal. E foi uma entrevista difícil, não por conta do entrevistado em si, mas porque ele já tinha participado de uma entrevista também em 2023 que os caras fizeram uma entrevista com ele e acabaram soltando os cortes de uma maneira equivocada, ele ficou com medo e tudo mais. E aí foi legal por conta do conteúdo da entrevista propriamente, mas também pela negociação ali, negociação no bom sentido, né, de eu mostrar para ele que eu não quero prejudicar ele, que o que eu quero justamente fazer com que a galera conheça o lado bom dele, as coisas interessantes, a parte pessoal, profissional, que ele tem uma história riquíssima aí na comunicação esportiva do Paraná. Então, acho que essa é uma das top 3 assim, que eu colocaria. Uma outra que eu vou elencar aí foi com a Letícia Cabral, pelo fato dela ter trabalhado no Atlético e trazer uma visão de dentro do clube, que o Atlético é um clube que ele é muito fechado para a imprensa, para a torcida, para acho que até os próprios profissionais que estão lá devem se sentir meio que enclausurados, meio que fechados. Eu não vou dizer numa prisão porque não é uma prisão, né? Mas tipo, enfim, o Atlético ele tem uma fama de ser uma espécie de Coreia do Norte nesse sentido. E eu poder trazer alguém que trabalhou no Atlético e que tem uma visão interna ali de alguns acontecimentos foi legal. Tanto tipo, ela entrou no clube na época da final da Libertadores de 2022 contra o Flamengo. Ela chega um pouco depois daquele jogo contra o Palmeiras na semifinal, que a gente se classifica e daí fica todo aquele período. E foi bem legal conhecer os bastidores desse clima aí da final, até o ano do rebaixamento, conhecer a opinião dela sobre personagens importantes que passaram lá, como o Fernandinho, o Felipão, o Thiago Heleno, que é o meu segundo maior ídolo aí no futebol. Então, nesse sentido, foi uma entrevista bem bacana. E a outra aí que eu colocaria, vou colocar o Linhares Júnior, porque ele é um narrador que é identificado aqui com o estado do Paraná, né? E ele foi um cara que trabalhou na Globo aí por bastante tempo. Então foi legal trazer um cara que trabalhou na Globo, tem uma história riquíssima aí no jornalismo esportivo, com várias narrações interessantes, não só no futebol, mas também em outros esportes. E também ele foi super atencioso comigo, foi um bate-papo super legal, deu para puxar bastante histórias também. Inclusive tem até uma história muito boa que ele conta de um dia que ele foi jantar com o Galvão Bueno e o Ayrton Senna depois de uma transmissão. Aí o Ayrton Senna e o Galvão Bueno eles fazem um racha na cidade do México, ficam tipo uns 30 quilômetros fazendo um racha. Aí eu perguntei se ele sabia quanto que deu o prejuízo, né? Porque além deles fazerem o racha, eles foram meio que um batendo no outro durante o caminho todo, né? Quem acompanha um pouco de Fórmula 1 sabe que ou um pouco mesmo assim de esporte, sabe que o Galvão Bueno e o Ayrton Senna eles eram bem próximos. Dizem que o Galvão Bueno tinha o Ayrton Senna como tipo um irmão mais novo, assim. E aí o Linhares fala que foi tipo coisa de US$ 30 mil assim por carro, e eram 2 carros alugados.
Então, acho que esse seria o meu top 3 de entrevistas, mas cada entrevista tem o seu lado legal. E a Cara, pergunta, o Galvão perdeu por quantos segundos a corrida? quantos minutos? Eu fui generoso falando do segundo. Então, aqui eu não sei se era. Não era corrida, né? Era mais um racha com batidas e reviradas batidas. Cara, você citou ali a dificuldade de mostrar um pouco do seu trabalho, de mostrar pro Moura Júnior que você queria, na verdade, também divulgar e contar de uma forma legal a história dele. Teve algum convidado assim que foi mais difícil conseguir a entrevista, que teve ali uma negociação mais complicada, que você teve que conversar um pouco mais para conseguir a entrevista, para conseguir aí um episódio aí, né, do Cap 12? Cara, além do Moura Júnior, eu acho que os outros não foram tão difíceis de conseguir pegar a confiança dos caras. Até porque, à medida que você vai crescendo, vai fazendo entrevistas de qualidade e as pessoas vão conhecendo o teu trabalho, vai chegando em outras pessoas, os próprios convidados, eles veem que você realmente não está, como que eu posso dizer, não está querendo fazer maldade com eles, não está querendo usar de má fé. E, assim, o mais difícil mesmo nesse sentido foi o Moura Júnior. Os outros foi mais questão de encontrar agenda, encontrar datas que ficasse legal tanto para mim quanto para os entrevistados, principalmente depois de quando eu comecei a fazer ao vivo, que foi a partir do Leandro Midas, que é o episódio número 7. Foi feito em outubro de 2024, no ano passado. Mas do resto, assim, foi de boa. Foi mais a questão mesmo de conseguir trabalhar as agendas. Que daí o resto já foi vendo o crescimento do canal. Daí eles vão acompanhando as entrevistas, vão entrando. E os nomes que vêm também nas entrevistas também ajudam nesse sentido. Que quanto mais gente conhecida, também ajuda os próximos pegarem confiança. O Pedro mesmo é um que já participou lá do canal. Foi bem legal a entrevista com ele. Mas não tive dificuldades assim com outros convidados nesse sentido de precisar fazer eles pegarem confiança. Não, eu só cobrei o cachê de $500 mil, né? Que é, eu tô guardando o cachê de $500 mil para as empresas. Imagina quando for o Kelvin, vai cobrar o dobro É o mínimo para um integrante do HDJ. do HDJ. Mas, e falando ainda nessa questão de entrevistados, tem algum entrevistado que ou não rendeu tanto a pauta, ou que por você não estar bem no dia, ou o convidado não estar bem no dia, que você fala, putz, eu precisava regravar com essa pessoa, eu gostaria de ter uma nova oportunidade, talvez, para extrair uma entrevista melhor, porque eu e o Kelvin, a gente já fez entrevista junto, já teve convidados que a gente, naquele dia específico, a gente não estava bem, ou o convidado mesmo não estava bem, a gente pensou, putz, se a gente tivesse uma nova oportunidade de gravar no dia mais tranquilo, talvez o resultado seria melhor, né? Eu me lembro de 2 exemplos agora que eu posso citar. Um foi a entrevista com a Juliana Fontes, que era aqui da RPC do Paraná. Agora ela voltou para a Globo, mas lá no Amazonas, enfim. E a dela tem um conteúdo legal, só que o que aconteceu? Foi uma entrevista gravada e na época eu fiz pelo celular. Só que eu não tinha ainda ativado o modo não perturbe. Foi mais da minha parte ali o erro. E aí e ainda ficava tocando telemarketing. Daí tocou tipo umas 3 ou 4 vezes durante a gravação. E aí toda vez que eu encerrava ali o toque, aí perdi o áudio com ela. Eu tinha que ficar começando outra gravação. Aí nesse sentido foi ruim. Mas não por conta do conteúdo da entrevista, que o conteúdo, sim, as perguntas e as respostas foram bem legais. Ela até conta que ela descobriu um patrocínio ali do Atlético, que foi de criptomoedas, perto ali da época que o Atlético mudou o símbolo e colocou H no nome, que tinha tipo uma coisa errada ali, uma coisa irregular com esse patrocínio, o Atlético leva um calote, aí ela conta esses bastidores.
conta que os caras da empresa até convidaram ela para ir para a China, que acho que era a sede lá da empresa, por ela ter investigado. Aí ela até brinca, tipo, claro que não era um convite bom, né? Ela conta também da final da Copa do Brasil, que ela cobriu lá contra o Inter. E aí no final ali do jogo, ela estava fazendo a parte do site, né? Do site e depois ia para o jornal no outro dia. E daí ela lá no estádio estava mandando para alguém que estava aqui em Curitiba, aí faltando um pedacinho lá para o texto, ela fica sem internet, porque tinha muita gente, daí tinha até uma parte da galera da imprensa que não conseguiu ficar nas cabines, ficou tipo nos camarotes, alguma coisa nesse sentido. Mas foi mais por conta dessa questão do celular, ele ficou tocando durante a gravação. Em alguns pontos o áudio dela acabou falhando. Aí por isso, infelizmente, eu acho que não ficou tão legal como podia ficar por conta disso. Eu até tentei regravar com ela, mas acabou não dando certas agendas de novo e ficou essa. A outra, apesar de eu ter colocado no top 3, é com a Letícia Cabral. Mas aí é porque, como ela trabalhou no Atlético, teve os benefícios da gente saber como era ali no Atlético, né, o clima do que ela pôde contar. Mas, por outro lado, eu fiquei com medo de perguntar alguma coisa que pudesse prejudicar ela de alguma forma, que falar do Atlético, mesmo quando você não faz parte, a gente sabe que dependendo do que você falar e da forma como você falar, pode te prejudicar. Então, apesar de eu ter colocado no top 3 como uma entrevista legal nesse sentido por ela ter trabalhado lá, eu também fiquei receosa em alguns momentos de fazer algumas perguntas. Teve algumas até que eu mudei, até que eu cortei na hora que eu estava fazendo entrevista, justamente por conta desse sentido de ter medo de prejudicar ela. Mas não por ela não responder, não por ser alguma coisa dela. Mas eu achei melhor preservar ela. Cara, ainda nessa linha dos entrevistados, das entrevistas, tem algum entrevistado dos sonhos que você ainda sonha em entrevistar ali no Cap12? Alguém que você, cara, esse é o cara que eu quero entrevistar, esse é o meu sonho, e vou estar realizado quando entrevistar esse cara, essa pessoa. Tem que escolher só uma ou pode escolher mais? Pode escolher mais, mas um especial, assim. Cara, Paulo Baier, né? Paulo Baier é meu ídolo de infância. O primeiro jogo que eu assisti no estádio foi um Atlético e Avaí, na última rodada do Brasileirão de 2010. E foi ele que fez o gol da vitória, um gol de cabeça. Acho que o cruzamento do Márcio Azevedo, se eu não me estou equivocado. E aí em 2011, quando eu comecei a acompanhar mais profundamente, propriamente, né, digamos assim, eu escutei, né, o nome do Paulo Baier. Já tinha escutado quando eu era pequeno, uma vez na TV, que o jogo estava passando, mas na época eu ainda não acompanhava futebol. Aí eu não entendia direito. Aí em 2011, quando eu comecei a acompanhar o Atlético, acompanhar aquela época de vacas magras do Atlético, aquela época dolorida, aquela época que a gente tinha Nieto no ataque, Morro Garcia, falecido Morro Garcia, é, Rafael Santos na zaga, Marcinho no meio. Tem alguém que está sofrendo aí só de eu falar os nomes. Jesus! Sérgio. Bons tempos. Em partes, pelo menos, era um time assim que tinha mais raça do que muitos jogadores desse atual elenco. O próprio Branquinho mesmo, que eu entrevistei aqui no canal já também, um cara dessa época, que jogaria fácil nesse time de hoje, mesmo aí com as críticas que a galera tem contra ele aí, com a questão das lesões e tudo mais. E aí eu fui vendo a importância do Paulo Baier, que o Paulo Baier tinha para o time, tinha para a torcida mesmo. Era um cara que, apesar de ser velho, apesar de ter inventado o futebol, ele mesmo assim conseguia contribuir bastante com o time. Ele é cara, é um ídolo de uma geração. Falta no meio de campo para ele era caixa. Eu tenho uma foto com ele em 2012.
um dia que ele estava no shopping São José dos Pinhais dando autógrafo. Aí, cara, na hora que ele foi assinar minha camisa, eu não conseguia nem falar com ele, meus olhos só estavam lacrimejados. Aí ele só me perguntava, quer que eu assine? Eu só balançava a cabeça assim. E daí ele tinha uns cartãozinhos com uma foto dele, que ele assinava também pra galera. Ele, quer que eu assine aqui pra você levar e tal? Aí eu só balançava a cabeça. Então, tipo, o dia que eu entrevistar ele, assim, eu vou me sentir realizado. E eu vou colocar em um top 2, que é o Thiago Heleno também. Apesar dele ter saído de uma forma conturbada do Atlético, ele ainda assim é o meu segundo maior ídolo no futebol. Então, o primeiro é o Paulo Baier, disparadamente. Quando eu entrevistar ele, pode zerar a vida, pode fazer o que quiser. Se quiserem, pode até encerrar o canal depois disso. Mas o top 2 aí que eu colocaria, um bônus, é o Thiago Heleno, que também foi um cara que ele representou a mudança de patamar do Atlético ali de 2016 até 2022. Era um cara que era bastante competitivo, sempre dava raça e amor ao time, amor à camisa, mesmo quando o Atlético ainda, mesmo em jogos que o Atlético não disputava títulos, enfim, ele já dava o sangue aí e deu sangue no Atletiba. Eu vou falar uma coisa aqui, mas a plataforma do YouTube, espero que eles não entendam que eu estou incentivando a violência. Mas ele deitou manga no Atletiba de 2023 e tudo mais. Mas, infelizmente, a própria diretoria do Atlético não soube aproveitar ele da maneira correta e acabaram manchando a passagem dele aqui no Atlético. Então, esses seriam os dois, mas disparadamente o Paulo Baier. Cara, eu vou fazer um ciúme no Fabra, porque na cobertura local aqui em Toledo, no Toledo News e também já na prefeitura, Paulo Baier foi técnico do Toledo Esporte Clube, do técnico em 2 oportunidades, em 2018 e 2020. Eu entrevistei ele algumas vezes. Não tive oportunidade nunca de entrevistar ele em estúdio, mas em vários momentos, ali em pós-jogos, em coletivos de imprensa, ali com o celularzinho gravando para matéria escrita. Posteriormente, eu entrevistei algumas vezes o Paulo Baier nessas 2 passagens como treinador aqui em Toledo. Um dos entrevistados também mais marcantes aí da minha carreira no jornalismo, mesmo que não tenham sido entrevistas de estúdio, entrevistas mais longas ali, mas foram sempre mais específicas ali do contexto dos jogos, do momento, do tech, mas foi bacana mesmo. Cara, uma coisa que eu lembrei agora desse time, de um dos times aí que o Paulo Baier treinou, em uma dessas oportunidades aí, cara, tinha o Toledo tinha um camisa 11, eu acho, um ponta. Era um cara que era desses estilos lisos, assim, que gosta de driblar. Cara, eu achava ele um bom jogador. Eu não sei o nome dele. Sei que eu acho que ele era camisa 11, era um ponta. Eu acho que foi nessa segunda passagem dele no Toledo. Cara, vai lembrar, o Ferreirinha jogou com o Ferreirinha do São Paulo, ex-Grêmio, jogou no Toledo com o Paulo Baier. Foi uma indicação do Renato, que é amigo do Paulo Baier. O Ferreirinha ainda não tinha oportunidades no Grêmio na época, e ele jogou uma temporada aqui no Toledo. E foi muito bem. Não marcou gols, que já não é um costume muito grande do Ferreirinha. A gente está aguardando aí mais gols para que o craque Neto sofra. E aqui no Toledo ele também não marcou muitos gols, mas já demonstrava uma grande habilidade, já dificultava a vida dos defensores. Teve um jogo aqui no Paraná Clube, aqui em Toledo, contra o Paraná Clube, que os zagueiros do Paraná Clube saíram tontos de tanto correr atrás do Ferreirinha. Isso aí. E era um jogador de uma velocidade. E a gente tá totalmente no projeto Craque Neto de Taninha, né? Só para o Craque Neto se lascar, né? No momento dessa gravação ainda faltam 3 gols, né? Vamos torcer para que esses gols saiam. Agora é Ferreirinha que bate e pronto, acabou, incontestável. Mas, Fábio, ainda saindo um pouquinho da linha das entrevistas, mas ainda muito próximo. Uma das coisas que marca o seu canal, marca o Cap 12, são a partir dos vlogs. Você fala muito com o público, na maioria das vezes, faz aquelas perguntas, o que o torcedor tá achando. Cara, como é que ele dá
com o torcedor, principalmente ali no pré-jogo que você faz. Porque às vezes o torcedor vem para a arena infeliz, empolgado, às vezes o torcedor vem irritado e possuído de raiva com o time. Cara, tem uma preparação de pauta, ou às vezes você vai mais da temperatura da pessoa que você está conversando, você tem algumas diferentes perguntas, ou você só vai com uma pergunta para mandar para a galera, porque tem algumas pessoas que vai chegar e vai responder de boa, mas também tem uns que já te respondem na grosseria. Cara, baita pergunta. Essa, até hoje nem eu sei responder isso direito. Bom, vamos lá. Roteiro. Tinha uma época que eu fazia o roteiro para os vlogs e trabalhava ali umas 2, 3 perguntas. Realmente ficava melhor estruturalmente porque eu já tinha uma noção ali do que fazer quando eu chegar lá. Mas eu percebi que mesmo fazendo esse roteiro, ele não funciona tão bem, porque às vezes tem gente que não quer responder sobre aquele tema, ou às vezes a galera não está muito empolgada ali, dependendo do tema, e também às vezes fica meio cansativo, porque nessa época que eu fazia roteiro, eu também aproveitava e tentava gravar shorts com a galera. Só que também acabava ficando uma coisa ali meio chata com a pessoa. E aí, por conta disso, eu tirei essa parte de gravar os shorts com a galera. E, assim, eu deixo umas duas ou três perguntas de backup. Mas, normalmente, eu chego e pergunto para a galera a expectativa do jogo. E, normalmente, quando eu pergunto isso, normalmente não, vai. De 10 pessoas, 4 vão responder o placar do jogo, a expectativa, e 5, 6, eles vão responder a expectativa e o placar, mas eles normalmente passam alguma informação a mais ali, por exemplo, com esse técnico não vai dar certo, ou, tem que entrar com tal jogador, a gente tem que se recuperar em casa. E às vezes eu mesmo fazendo uma pergunta só, que normalmente é da questão da expectativa, eu acabo formulando de um jeito que a pessoa consegue responder um pouco a mais do que a expectativa. Por exemplo, esses dias o Atlético ele estava há um tempo sem ganhar na Arena. E aí eu perguntei, Isso o Atlético... acontece bastante. Tá debochado, que é o Polaço. Eu acho que o senhor pode mutar o seu microfone e não falar mais nada. Não sabia que o Grêmio tava o Bayern. Grêmio e Flamengo ali, os dois grandes times do país. A gente quase ganhou do Flamengo. O título empatei com o Flamengo no Maracanã. Jogo de igual para igual. Pior que não dá nem pra dizer isso. Bom, então. Aí, continuando, por exemplo, eu pergunto: o Atlético tá já uns dias sem ganhar na Arena, é hora de voltar a ganhar, né? Aqui a gente não pode pensar em desperdiçar ponto nenhum, né? E daí, quando eu dou para a pessoa responder, lá ele, quando a pessoa vai responder, aí ela já normalmente consegue contextualizar. Ela normalmente consegue contextualizar já a partir dessa introdução que eu fiz na pergunta, porque eu, além de perguntar a expectativa, eu fiz um complemento ali na pergunta. Mas, e varia de jogo. Normalmente, quando é um jogo de mata-mata, a galera está mais empolgada, principalmente Libertadores da Sul-Americana. Aí é facinho de falar. É tão fácil que tem tanta gente que eu nem sei como que eu faço para saber com quem que eu consigo falar. Porque a cada 10 pessoas que você anda, 9,5 estão já na base de produtos alcoólicos e outras coisas mais que rolam nesses tipos de lugares. Aí, normalmente, a pessoa fala que ela não gosta muito de falar porque dá azar, ou ela fala, enfim, consumi demais, não estou apto a falar, não sei o quê. Mas em jogo de mata-mata é mais fácil de eu conseguir essa abertura da galera. Agora, jogo de Paranaense, jogo de Série B quando o Atlético tá mal, jogo de brasileiro que não vale nada,
Aí é muito mais difícil conseguir alguma coisa. A minha meta é sempre tentar pelo menos umas 2 ou 3 entrevistas ali, até para a galera se inscrever no canal também, e para ter uma visão da galera, do que a galera tá achando e esperando ali pro jogo. É mais nesse sentido mesmo. E eu E tenho algumas atleticano referências. só gosta de mata-mata, né? Oi, desculpa. A gente não gosta de ponto corrida, a gente só gosta de mata-mata, né? Tá explicado. E eu tenho algumas referências também. Eu não sei se vocês vão me perguntar, se querem que eu complemente com essa parte. Era uma das perguntas, mas pode mandar bala. Já antecipa. Suspeitei que vocês tinham planejado uma coisa nesse sentido. Cara, as minhas referências para vlog são o canal Futebol pelo Mundo, do Lauro, que inclusive é aqui de Curitiba. Inclusive também é um cara que eu quero entrevistar aqui no canal um dia. Muita gente boa, já troquei ideia com ele algumas vezes. O Igor Rodrigues, que era da Globo, agora da Casa TV, ele também faz uns vlogs muito legais. O próprio Ícaro no Estádio, que eu também já entrevistei aqui também, é um cara muito legal, faz uns vlogs também muito legais. E a Yara Flantoni, que para quem me conhece um pouco, sabe mais que ela é a minha principal referência assim, para a questão de vlogs. Eu acho muito legal o jeito que ela consegue introduzir o assunto, consegue ir colocando a galera na resenha, consegue. E ela tem a percepção daquilo que o Pedro me perguntou, daquilo que vocês me perguntaram da questão do roteiro. Eu vejo que nos vlogs dela ela consegue deixar mais visível que ela separou um roteiro, ou que mesmo que não tenha separado, que ela tem ali na mente o que perguntar para a galera. E essas assim, são meus principais moldes. Se fosse para dizer onde você quer chegar com o vlog um dia, onde você imagina que você esteja, seria ou uma junção assim do conteúdo desses três, quatro aí, ou a Yara Fantoni, assim, se fosse para eleger um. Mas a gente sabe que cada um tem uma forma de conteúdo. Até mesmo a Threads, eles faziam vlog também, mas agora eles deram uma parada por conta de outros conteúdos, mas eles também faziam uns vlogs bem legais, principalmente ali a Taquetá e a Thaís Coloss, Taquetá que hoje não está mais na Threads, mas seriam essas as questões das referências para vlog. E o Cara, Game Threats pra caramba, né? O Game Threats lá que eles chamavam lá pra você responder as perguntas, cara. Cara, já participei, é muito massa. Já participei lá no 14 de dezembro. Não foi 14, foi no Olímpico Regional. Atlético e Cascavel ali pela final do Paranaense. Cara, eles fazendo as perguntas. Cara, você imagina, no meu caso, era lembrar 3 jogadores que jogaram em 2004 e 2006. Umas perguntas assim, cara, de bate-pronto. No sol de Cascavel, mano, foi osso pra lembrar, mas é muito divertido, cara. Eu outro dia participei de um, quer dizer, tentei participar, né? A própria Taquetá me viu passando, daí ela me chamou e falou, vem aqui participar, não sei o quê. Daqueles lá de acertar os jogadores pela foto, 7, 10 jogadores, e ganha um brinde. Não cheguei nem no quarto jogador. No quarto jogador eu já tinha acertado 2, mas os outros 2 eu já tinha pulado o errado. E nem terminou o conteúdo. Mas o importante é tentar participar. cara, e ainda nessas coberturas de estádio, teve algum perrengue que você possa falar, ou algo bizarro, ou mesmo algo divertido que aconteceu que seja legal aí de falar? Cara, assim, divertido, teve questão de eu ver assim, influenciadores que, assim, depois que a gente começa a criar conteúdo, a gente vê que os influenciadores, os jogadores, são pessoas normais, assim, tanto quanto a gente. Mas, queira ou não, é legal você conversar com essa galera, ter a oportunidade de resenhar aí com esse pessoal. Isso é uma coisa legal. Agora, cara, perrengue tem sim no sentido técnico, de quando o celular ele está cheio aí de memória, isso é um problema. Inclusive no jogo da Copa do Brasil, agora contra o Corinthians que teve, aconteceu isso. Eu, no dia o celular ele já estava um tempinho já sem dar questão de memória ali, das coisas cheias. E
eu não vou falar alto assim para a galera não ouvir, mas o celular da maçã, ele não é tudo isso que a galera pensa não, tá? Então, aí fazia um tempo que ele não dava problema na memória. E justo nesse dia do jogo contra o Corinthians, ele resolveu voltar da questão de problemas com memória. Aí fui eu apagar aplicativo, apagar coisa da galeria, apagar mensagens do WhatsApp, fiquei tentando apagar um monte de coisa. Aí, durante o primeiro tempo do jogo, que eu fui tentando ali conseguir provisoriamente resolver essa situação para conseguir gravar os conteúdos do vlog para depois conseguir editar. A outra questão que eu também tive assim, dificuldade foi quando eu fui assaltado. Eu fui assaltado em 2023. Inclusive, eu tinha acabado de fazer uma entrevista com um influenciador, mas até que foi bom nesse. Bom, se teve um lado bom, assim, foi que essa entrevista não chegou. Foi bom, só foi assaltado. Não tô falando que o assalto. Fora o assalto, foi tudo de boa. Não tomei um tiro. Não é isso que eu tô dizendo. Não entendam mal quem estiver assistindo. É que essa entrevista com esse influenciador que eu fiz no dia, eu perdi ela, e aí ela não foi pro ar. E foi bom que ela não foi pro ar, porque depois eu descobri que esse influenciador aí não é tudo isso que eu imagino. E eu não vou citar o nome dele, porque senão vai ser antiético da minha parte. Mas, inclusive, é um influenciador que ele sofre bastante hate aí pela torcida do Atlético. Tem vários. Cita uns 15 da torcida do Atlético. Não, influência é pessoa que fala de Atlético que toma hate da torcida, até eu, meu filho. Até eu que tenho medo de gato pingado no Instagram, filho. Tomo uns hate de vez em quando. Imagina a galera que fala o dia todo. Faz sentido, você tem um bom ponto. Desculpa. Não, e também essa questão de que você lidar também com esse hate, porque não basta você já lidar com hate, ainda tem o bandidinho que vem e leva teu celular, né, velho? É pra acabar, velho. É bem por aí mesmo. E pior que tinha os conteúdos legais lá que eu ia subir. E aí a dificuldade foi mais nesse sentido, que daí até eu conseguir arranjar esse celular, né, que inclusive meu pai me deu, era o celular dele, ele não usava mais e tal. Aí eu fiquei ali uns dias sem um celular de boa qualidade e tive que fazer umas gravações com um Motorola Moto C, a imagem horrível, celular quase parando sozinho, foi uma tristeza. Inclusive tem uns shorts com capelanes aqui no canal que eu gravei com esse celular aí, que ele fala Cap 12, fala Cap e tudo mais. Mas acho que perrengue foi mais nesse sentido mesmo. Mas tirando isso, tem mais pontos legais, assim. E, claro, às vezes a gente. E volta e meia a gente encontra, assim, um cara mais irritadinho, assim, que não quer gravar, tá mais estressadinho e tudo mais. E às vezes, uma coisa curiosa, é um pouco a ver com essa questão, mas também foge um pouco, é que às vezes, tipo, eu chego e falo, tem um canal e tudo mais, sou Cap 12 e tudo mais. Aí os caras reclamam de outras páginas. Por exemplo, tem um canal aí no YouTube que ele é bem grande no sentido de Atlético. E outro dia escutei um torcedor reclamando. Quer dizer, escutei não, ele falou para mim. Esses caras aí desse canal aí não são legal, não gosto de acompanhar eles e tal. Então, isso também é legal que a gente vê que a galera, ela tem também as suas preferências. Tem gente que gosta de alguns canais, tem gente que gosta de outros. Eu acho que seriam mais essas questões que eu elencaria como pontos, situações interessantes e os perrengues aí que eu passei gravando em vlog. Isso é bem comum, porque você literalmente está lidando com todo tipo de público. E até nesse aspecto, tanto de coberturas mais no jornalismo geral ali, ou nos vlogs, ou nas entrevistas, qual foi o seu maior rolê aleatório? Modo Ronaldinho, aquele momento você fala, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Tipo, aquele momento rolê aleatório, você fala, cara, como é que eu vim parar aqui no sentido de
nível da entrevista, o nível da resenha que você estava tendo ali com as pessoas, dentro ou fora do ar? Porque o seu rolê é aleatório prime, vamos dizer. Qual que seria o seu principal? Cara, eu vou citar mais de um. Eu vou fugir um pouco de citar um, vou citar mais de um. O primeiro foi ainda na época que eu estava no Jornal do Vidro, lá, como eu comentei no começo da live. A gente tinha ido cobrir uma feira do evento do vidro e alumínio, a Glass South America, a maior feira do vidro e alumínio da América Latina. Foi lá no Expo São Paulo, no Jabaquara. Beleza. E nessa época, nessa semana, o Atlético tinha o jogo contra, acho que o Alianza Lima na Libertadores. É um que o Vitor Roque faz o primeiro gol dele na Libertadores pelo Atlético. Eu acho que era contra o Alianza Lima, na Arena. E daí, evidentemente, eu não fui. E o meu ex-chefe, que também era atleticano, também não pôde ir, porque a gente estava em São Paulo. O evento começava, acho que na quarta-feira, a gente chegou na terça-feira, que era o dia do jogo. Ou começava na quinta e a gente chegou na quarta. Agora eu não me lembro direito as datas ali que começavam. Beleza, daí esse jogo eu acompanhei pelo YouTube, ali, as narrações, enfim, depois as repercussões. E, coincidentemente, o Atlético jogaria lá em São Paulo contra o Palmeiras no sábado à noite, que seria o último dia do evento. E o que tinha acontecido? O meu chefe, né, o jornal, enfim, ele tinha feito uma parceria com uma empresa que era no sítio do jornal com a relação ao stand. Aí o que aconteceu? O jornal comprou o stand, né? Acho que ele tinha o stand por conta de ser ele tinha o stand por ser uma das mídias oficiais do evento. E eles fizeram a parceria com essa empresa para eles ficarem lá no nosso stand e tudo mais. E os caras dessa empresa, eles metade eram palmeirenses e metade eram atleticanos. E o jogo aconteceria contra o Palmeiras no Allianz Parque no sábado à noite, daí pelo Brasileiro. Aí conversa vai, conversa vem ali durante os dias de evento, né? Aquela correria insana. É muito legal pro aprendizado meu profissional, inclusive algumas coisas que eu aprendi cobrindo eventos eu carrego hoje para o canal, ou pelo menos tento. Nesse sentido foi muito bom para a minha vida profissional de jornalismo e para a minha vida do canal, que também quero que vire o mais profissional possível dentro das possibilidades. E conversa vai, conversa vem. Os caras dessa empresa falaram que eles iam no jogo. Eles falaram, os palmeirenses vão ficar na torcida do Palmeiras, né? Ou quem não torce pro Atlético e tal, e os atleticanos vão ficar na torcida do Atlético. Aí o meu chefe disse, bom, como a gente bancou o stand para vocês e tudo mais, o mínimo que vocês deveriam fazer é comprar ingresso pra gente. Aí os caras dessa empresa compraram os que iam ficar na torcida do Atlético, pegaram ingresso para mim, para o meu ex-chefe, e eu acho que eles tinham pegado também para uma funcionária lá do jornal, que também estava com a gente, ou ia tentar, mas acabou não dando certo, não me lembro. Eu sei que daí para nós dois ele acabou dando certo de pegar o ingresso. E nós fomos no jogo, assistimos, o Atlético ganhou com o gol do Vitor Roque e do Vitor Bueno. Saudades, inclusive, dos dois. E, e aí, depois do jogo, a gente tem que esperar, né? A torcida visitante, para quem não sabe, ela tem que esperar um tempo ali para sair. A polícia segura ali pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos antes. E quando a gente está passando por uma esquina, a gente encontra 3 pontos. Eu já tinha conversado com ele algumas oportunidades por WhatsApp, né? Tinha até perdido. E daí a gente encontra ele esperando também o Uber, sei lá, que ele também tinha ido lá. Ele é do Rio, né? Para quem não sabe, também tinha ido lá. A gente encontrou ele, resenhou lá, foi bem engraçado. Isso foi um ponto maneiro, assim, de uma, de uma, de um vlog. Eu nem lembro qual que era a pergunta. Eu acabei comentando. Você já respondeu, que era de rolê aleatório, né? Rolê aleatório, isso. Então, aí encontramos os 3 pontos. E nesse dia, inclusive, foi muito legal porque eu tinha o sonho de conhecer o memorial do acidente da TAM, do
daquele que aconteceu em 2007 no aeroporto de Congonhas. E aí o evento era tipo uns 2 ou 3 quilômetros assim do aeroporto de Congonhas. Daí meu chefe me levou lá no memorial antes, foi bem legal. Inclusive esses dias eu postei a foto no meu Instagram pessoal, mas também na época não era um celular com a qualidade tão legal como hoje. E daí a foto tá meio embaçada, mas valeu essa parte também. E um outro rolê aleatório que eu destacaria foi que recentemente teve o jogo do Pelé Pequeno Príncipe contra lendas do Barcelona para arrecadação de fundos e tudo mais. Aí eu fui no evento de divulgação que ocorreu em outubro de 2024 e o jogo ele aconteceu em novembro de 2024. E daí no dia do jogo, na manhã, os caras do time que enfim, daí foram misturados uns caras que iam jogar pelo time do Barcelona e uns que iam jogar no time do Brasil. Aí, nesses caras que foram lá no dia do jogo, do Pequeno Príncipe, aí eu fui lá acompanhar e tudo mais, foi aquele Alex que jogou no Inter, jogou no Corinthians, hoje é comentarista do Sport TV, foi um tal de Edmundo, que jogou no Palmeiras, no Vasco, foi Elano, foi o Adriano, lateral esquerdo, ele tinha ido no primeiro dia de divulgação, nesse segundo não lembro se ele chegou aí. E foi um tal de Romário aí também, né? Nesse dia aí, no pré-evento. E aí a gente fez uma mini coletiva ali com o Romário, a gente fez uma coletiva com os caras, com os outros, digamos assim, e daí a gente fez uma individual com o Romário. Até porque eu acho que ele chegou um pouco antes, daí a galera do Barcelona queria fazer alguma coisa exclusiva com ele também. Aí ficou. Daí primeiro fez, acho que a galera do Barcelona, da imprensa do Barcelona que estava aí, daí depois fez a galera do Brasil. E daí foi interessantíssimo. Eu não cheguei a fazer pergunta para ele, porque também foi um momento ali mais simplesinho, e como eu estava só tem a lapela é, de mão e tudo mais, daí é até meio ruim de ficar tá? Mas só do cara estar ali na frente é muito legal. Até meus primos falam, você não tirou foto com ele, não pediu para mandar um salve. Mas é como eu explico para eles, eu falo, cara, depois que a gente começa a criar conteúdo, vira tão normal essa questão das pessoas famosas, que para muitos pode parecer um super astro, que a gente acaba normalizando. E é para ser uma coisa normal mesmo. Só que quem não trabalha ou com jornalismo ou com criação de conteúdo vê os caras num pedestal. Mas na verdade eles são pessoas comuns igual a nós. Então foi um rolê aleatório, mas ao mesmo tempo, tipo, para mim foi natural. Por essa eu não esperava. Romário, alto nível, hein? Cara, o cara é brabo. E a gente achando que a gente ia indo muito bem com o Cafu, né, Calvito? A gente achou que tava bem. Romário, velho. Olha lá. Hum? O cara também tava com o Cafu. Perdemos. Olha o nível, cara. Eu participei de uma coletiva com o Zico, ao máximo. Porra. Oh, tá bom também. Altíssimo nível também. Eu acho que é um dos. Entra pros tops da história aí, sem dúvida. Agora uma pergunta curiosa pro senhor, que vai ser de bate-pronto. Ai, que medo. Seu orçamento do Cap 12 tá legal. Pix tá cantando de boa. Você pode contratar 3 pessoas. 3 repórteres que sejam estão com canal próprio, ou que estão em veículo, ou comentarista para fazer uma transmissão ali. É 3 pessoas só. De bate pronto. Quem você contrata hoje para fazer o Cap 12 junto com você? Tá bom, vamos pensar por setores. Eu contrataria o Jairo Júnior, por ser a minha inspiração para fazer jornalismo, para fazer a reportagem. Aí, vamos lá. Estou tentando pensar em várias posições. Eu contrataria o Pedro Vitor Fernandes para ser o comentarista, tanto por ser meu parceiro, mas também porque ele tem umas opiniões ácidas aí, que seria interessante a galera conhecer mais. E
tô tentando pensar no narrador para ficar bem distribuído. Cara, eu acho que eu apostaria num cara da nova geração. Eu apostaria no Carrica aí para ser o narrador do Cap 12. Esse seria o meu elenco aí. Olha, um elenco 100% Elite. paranaense. Elenco de peso. Ah, a gente. Não, e peso já por mim já conta, então já tem. Justamente por isso que Já eu falei. corresponde à ausência de shape do canal. Mas, cara, para quem tá me imaginando vir um Galvão Bueno, um Nil dessa prateleira, vir Pedro Vitor, porra. Como é que diz o Messi? Só faltou levantar a camisa e virar 10, assim. Que deu o Messi no Bernabéu, pô. Já tá com a camisa aí, a apresentação. Apresentação do atleta como novo reforço do Cap 12. Cara, e aí, já entrando mais para a reta final, antes do último quadro, qual que é as perspectivas aí para essa reta final de ano? A gente já chegando nos últimos meses de ano. E para 2026, vem novidade por aí no Cap 12, a ideia é manutenção do que você já faz. O que a gente pode ter de surpresa lá no Cap 12 aí nos próximos meses, no ano que vem? O que você pode dar de spoiler já pra gente? Cara, continuar com essas entrevistas, claro, com certeza, que estão sendo legais. E assim, o foco é sempre o Atlético, sempre gente aqui que passou pela comunicação paranaense. Mas eu também, uma vez ou outra, gosto de trazer gente que é da imprensa nacional, até para ter uma visão da mídia nacional esportiva e para ver a opinião assim dessa galera da mídia esportiva nacional em relação ao Atlético, né? Até pelos famosos cortes aí de internet e populares cortes de internet, para a galera ver como que a mídia de outros estados pensa sobre o Atlético. Inclusive, eu estava até hoje mesmo conversando com uma repórter da Band News para ver se ela vai conseguir, daí, que eu já tinha mandado mensagem para ela ano passado, daí na época ela acabou não conseguindo. Aí vou tentar negociar com ela de novo. Trazer mais ex-jogadores do Atlético, que os jogadores atuais, os caras não liberam entrevista nem para quem é grande. Teve uma vez que eu vi eles liberaram entrevista para podcast, que foi para o Matheus Babi, que foi entrevistado no Charlo, mas aí foi uma entrevista gravada, e provavelmente foi com temas controlados, então eles são bem chatos, infelizmente, nesse sentido. Espero que eles mudem a cultura aí organizacional, mas tem vários ex-jogadores e jogadores aí do Atlético que estão em outros times que seriam mais acessíveis. Até tem o Marcão do Cascavel, por exemplo, que ele já tinha aceitado, mas aí acabou não dando certo agendas ainda. O Elias Ribeiro também, que é o meia que eu estou também fechando, aí data, enfim. Tentar ampliar essa sequência de entrevistas. Eu estou fazendo uma por mês, pelo menos, mas a minha ideia é tentar puxar pelo menos 2 por mês, ou até futuramente também uma por semana. Eu acho que por o tamanho do meu canal no momento, eu conseguiria fazer até 2 por semana dessas entrevistas. E mais disso, por enquanto, infelizmente, eu ainda não consigo. Também queria patrocinadores, né? Espero um dia conseguir os patrocínios. Isso também é uma coisa que eu vejo no futuro do atleta, do canal, né, no caso. E também fazer umas parcerias aí com outros canais. Eu recebi um convite de um canal, não é nada remunerado aí, para participar de um canal. Eu até comentei com vocês, não sei se comentei com vocês dois em off, mas com o Pedro eu tenho certeza que eu comentei. Acho que eu comentei com os dois em off. E com essas parcerias também cresceu o Cap 12 de alguma maneira aí. Eu acho que são mais essas visões assim que eu tenho. E claro, quando eu me formar na faculdade, espero que ano que vem acabe esse terror da faculdade, conseguir guardar uma grana, mas aí uma coisa mais a médio e longo prazo para fazer a mudança do CNPJ e conseguir me credenciar em jogos mais importantes como imprensa também, até para ter
um lado mais profissional para o canal. Boa. E agora, praticamente fechando as nossas perguntas, 2 perguntas para responder numa frase. A primeira, qual é a sua primeira memória com futebol e com o Atlético? Em uma frase, qual seria? Gol de cabeça do Paulo Baier. Boa. E qual é a maior dificuldade de você criar conteúdo sobre um só clube? Em uma frase. A limitação de público. É sem esperado. Talvez as nossas respostas seriam muito mais na linha, tipo, de resultados. Às vezes a pessoa tá bem, outra vez, mas é limitação de público. Eu não tinha pensado por essa ótica. Boa. É resposta inesperada. Kelvito, agora vamos parar de conversinha. Vamos parar daquelas perguntinhas tranquilas. Agora que ele vai pra parede de verdade. Exato. Que eu fujo da gravação. Só lapada. Não, vai ficar aqui. Ó, vai entrar em tela cheia, porque agora é um quadro muito simples, chamado Esse ou Aquele. A gente vai citar 15 nomes da história rubro-negra. Você vai ter que dizer qual é teu favorito. O critério é seu. Se é título, se é resultado, se é importância para você, história do que você viu. Simples assim. E também depois vou trazer o nome bônus, vamos ver se você vai preferir o nome bônus aos que a gente vai citar. Então vai ser... Eu preciso justificar ou é só escolher? Só escolher. Se quiser justificar, justifica. Mas o objetivo é escolher. Tá bom. Primeiro, entre Alex Mineiro e Kleberson, o Xaropinho. Cara, é Alex Mineiro pela questão da mística nos jogos decisivos em 2001. Alex Mineiro ou Bruno Guimarães? Bruno Guimarães. Bruno Guimarães ou Marco Rubio? Ai. Aí vocês mexeram com o meu coração. Aquele maldito sorriso do Bruno Guimarães, mas o Michael Rubio é a mesma história. Cara, ainda fico com o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães ou Vitor Roque? Caraca. Eu vou ficar com o BG ainda. Bruno Guimarães ou Santos? Santos. Santos ou Renan Lodge? Santos. Santos ou Nicão? Nicão. Nicão ou Sicupira? Nicão, por eu ter acompanhado. Nicão ou Marcelo Cirino? Que lance do Cirino, mas eu ainda fico com o Nicão. Nicão ou Fernandinho? Nicão. Nicão ou Paulo Rink? Nicão. Nicão ou Washington Coração Valente? Cara, esse aí é meio polêmico. Eu não acompanhei muito a época dele. Eu sei que ele fez história no Atlético, mas a galera vê ele como traíra. Como eu não acompanhei muito, eu vou continuar com o Nicão. Nicão ou Thiago Heleno? Thiago Heleno. Thiago Heleno ou Kleber Pereira? Eu ainda fico com o General. A bônus, Thiago Heleno ou Paulo Baier? Aí é o Paulo Baier. Então o vencedor do nosso Esse ou Aquele e ídolo rubro-negro do senhor Gabriel Fábio é Paulo Baier. Com certeza. A gente tinha separado aqui. Eu falei, vou deixar o super trunfo do Baier. Vamos ver o que ele vai falar. Ele falou durante a entrevista, né? Exato. Não,
Vai que o Thiago Heleno ele balança, né? Mas fãzaço de Paulo Baier. Mas é isso, Gabriel. Cara, muito obrigado por participar dessa nossa primeira entrevista do HDJ. A pauta rende, a gente sempre se diverte falando. Bom conhecer um pouco mais da sua história. Fica à vontade aí para fazer o jabá do Cap 12 e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou agradecer também, Fábio, nosso agradecimento por participar dessa entrevista, desse novo momento aqui do HDJ Futebol Clube. Você que sempre nos acompanha, sempre é um parceiro aí do canal, então nosso agradecimento e a gente muito feliz por você passar um pouquinho mais aí também da sua história para nós e para o nosso público. Cara, primeiro eu queria reclamar que a entrevista durou 1h10. Eu estava me programando para durar umas 3 horas, 5 horas, para passar a noite. Vocês estão querendo encerrar com 1h10. Isso é o primeiro ponto aí que eu deixo de reclamação, até para vocês pensarem para os próximos entrevistados aí. Mas brincadeiras à parte, eu digo isso porque é muito legal passar o tempo com vocês, tanto quando eu venho aqui no canal de vocês, como vocês vão lá no meu canal também, o Kelvin, o Pedro. Ainda não consegui reunir vocês dois lá juntos, eu acho, mas um dia também vai dar certo. Eu fico muito honrado de ter sido o primeiro entrevistado aí dessa nova fase. Muito obrigado. Eu gostei bastante da entrevista. Vocês não me mandaram o roteiro, mas eu já estava imaginando que ia ser mais nessa linha mesmo. Eu já estava imaginando também que ia vir um quadro especial, só que eu achei que ia vir alguma coisa tipo para montar a seleção da história do Atlético, alguma coisa mais nesse sentido. Só errei o modelo do quadro, mas do resto, digamos que eu gabaritei, tanto com o roteiro, como que ia ter um quadro no final. Obrigado aí mais uma vez, foi muito legal. E sucesso para vocês nessa nova caminhada, nesse novo projeto. Estarei sempre acompanhando. Se vocês tiverem só um fã, eu serei esse fã. Se vocês tiverem 1 milhão de fãs, eu estarei esse 1 milhão. E parabéns aí pela nova fase. Os conteúdos são muito legais. Eu gosto de qualquer conteúdo que vocês façam, eu gosto. Vocês são 2 caras de coração muito grande e merece todo o sucesso do mundo. E se inscrevam aí, gente, quem puder, tanto no HDJ como também no Cap 12. No Cap 12 para acompanhar bastidores dos jogos do Atlético na Arena da Baixada e lives de entrevista. E vem comigo porque aqui o torcedor também joga. Aí sim. Maravilha. E você falou, vai fechar nosso episódio com 1h12, 1h13. Aqui a partir de umas 2, 3 horas, aí o povo já pode falar que é cativeiro, né? Então a gente tem que. E na moral, mas essa história que você falou sobre entrevistar entrevistador é uma coisa, é uma das mais difíceis, porque quando você vai entrevistar alguém que não tem hábito de ser entrevistado, até tudo bem, mas quando você entrevista alguém que tem o hábito de entrevistar, a pessoa já telegrafa as perguntas, cara. Você vê como é que é. Ele ficava colocando os outros da saia justa. Hoje fomos nós que devolvemos, Calvin. Não, hoje foi ele que sofreu, né? E foi bom, foi top. Cara, eu vou falar que eu imaginava mais aí de vocês me fazerem sofrer. Vocês podiam ter feito mais. O pior jogador da história do Atlético, não. Vamos guardar essa pra segunda. Qual o jogador que você mais odeia no Atlético? Atualmente? Que jogador que você chamaria pra sair na mão no Atlético? Eu iria de um jogador que fosse baixinho ali, baixinho que nem eu, meio franzininho, porque se for um zagueiro de 1,80 m, eu tô porrada, né? Então tem que ser adequado para a categoria de peso, né? Mas é isso. Prazerzaço. Galera, acompanhem lá o Cap 12, já se inscrevam lá no canal. E também se inscreva aqui no HDJ, que a gente está com conteúdo todas as segundas-feiras, às 21 horas. Já teve conteúdo muito massa da gente criando o caos dentro do Brasil, né, que eu vi, tentando descobrir qual é o maior time do Brasil. O maior time do país. Exato. Tem essa entrevista, que também a gente não pega leve, e é esse nível de conteúdo, turma. Sempre em busca do próximo cancelamento ou de um conteúdo incrível para vocês nos acompanharem. É isso aí. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar pro coleguinha, pro inimigo, para todo mundo, para aquele jogador que você não gosta, manda para ele também,
porque ajuda demais. Se inscreve no canal do Fábio também, o Cap 12, porque aqui sempre é essa resenha, sempre essa loucuragem. E se você for Bernabé, também pode mandar para as prestadoras de serviço que a gente Para as amantes. Mas é isso, meu povo. Vocês não pegaram pesado comigo, não. Beleza, então, Calvito. Vamos marcar uma segunda edição e vai ser só pergunta pesada. A segunda vai ser Pediu, vai ter a segunda edição. Vai ser emparedado de verdade. Só pergunta pesada para tirar todas as possibilidades de no mínimo 5, 6 entrevistados ir atrás dele. Reclamou das perguntas? Agora a gente vai pegar pesado. Mas é isso, galera. Até mais.